Salve inscritos do canal Santiago Investimento. Você que caiu aqui nesse vídeo por acaso não é inscrito do canal, se inscreva e deixa o like. E se gostar do nosso conteúdo, compartilhe o nosso vídeo. Então hoje viemos aqui falar um pouco sobre VGHF11, né? E devido a essa sua grande queda, né, nesses últimos dias, essa queda está acontecendo devido a digamos que uma atitude errada do gestor, né? Então eu vou estar abrindo o RI desse relatório, vou estar mostrando para vocês aqui onde está o erro da gestão. E como podem ver aqui, o fundo imobiliário só nesse mês já tem uma queda de mais de 2%, né? Como podem ver aqui. Então, vocês estão vendo aqui o dividend yield alto. Isso aqui não quer dizer que o dividend yield está isso tudo. Então, o dividend yield é em cima do valor da cotação atual. Então, isso aqui não quer dizer nada. Então, vamos estar indo aqui pro relatório gerencial, né? Então, esse fundo imobiliário teve essa queda bastante. A distribuição do fundo imobiliário foi de 8 centavos. Isso quer dizer que foi uma das menores A distribuição recorrente dos fundos ao mês de março foi de 8 centavos por cota. O equivalente à unidade líquida de 11,4% sobre Isso aqui, rapaziada, quer dizer que foi o menor rendimento que o fundo pagou nesses últimos tempos. Então, aqui, como vocês podem ver aqui, os dividendos do mês de março ficaram um pouco abaixo da expectativa, e devido à maior dificuldade ao longo do mês do fundo imobiliário de obter ganho de capital na venda de algumas posições de fundos imobiliários, além da participação total na carteira de CRIs. Esta ainda na carteira de CRIs, pouco abaixo do desejado. Com isso em mente, a gestão promoveu ao longo do mês algumas alterações significativas na carteira com o objetivo de retorno no nível de distribuição de dividendos no curto prazo, mantendo ao mesmo tempo as oportunidades de ganhos no médio e longo prazo. Então, como vocês podem ver aqui, carteira de CRIs foram adquiridos um total de 90,2 milhões e vendidos 55,1 milhões de CRIs. Essa movimentação nos permitiram um aumento líquido na posição total de CRIs e marginalmente a posição em CDI, além de aumentar no cargo de ambas as carteiras em IPCA mais e CDI. O cargo da carteira em IPCA passou a ser de IPCA mais 9% ao ano, versus IPCA mais 8% ao mês. Então, como vocês podem ver, esse fundo ele cobra uma taxa, como podem ver aqui, ele cobra uma taxa anual de 0,90, né? Então, o dinheiro do fundo em si, ele é todo nosso dos cotistas, né? Então, como vocês podem ver aqui, a carteira de fundos imobiliários foram feitas a aquisição líquida de 46,9 milhões, com várias trocas na carteira, buscando o aumento de distribuição de dividendos no curto prazo, além de oportunidades de ganho de capital no médio e longo prazo. Cara, eu particularmente falando, né, esse fundo imobiliário fez uma movimentação meio varada, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, esse fundo imobiliário, como vocês podem ver aqui, Vergir é um fundo da própria gestora. Então, esse fundo imobiliário pegou dinheiro de nossos cotistas, para estar aplicando em um próprio fundo imobiliário da própria gestora. Ou seja, eu achei basicamente errado, né, fazerem isso com nossos cotistas, né? E particularmente falando, essa posição atual
que aconteceu com uma boa parte do dinheiro desse fundo? Os gestores do fundo pegaram o dinheiro nosso, cotistas, e investiram nesse fundo imobiliário aqui, ó, VGR11. Eles compraram bastante cotas desse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de laje corporativo da própria gestora, que isso aqui está representando 4% na carteira do VGHF11, né? Isso para mim já não é interessante. A própria gestão tá investindo em próprios ativos, ou seja, o dinheiro nosso. Porque o que acontece? Se, um exemplo, esse fundo imobiliário aqui não conseguir ter resultados, o que vai acontecer? Isso vai acontecer que nós vamos estar pegando prejuízo. Como que pode eu gerir o dinheiro de vocês e eu pegar o próprio dinheiro de vocês e comprar um próprio negócio que é meu? Um exemplo, vamos no CRI aqui que eles compraram, né? O CRI. Como que eu mesmo vou me emprestar um dinheiro? Porra, é um negócio assim meio inaceitável, papo reto. Eu vou me emprestar um dinheiro, o que acontece? 4%. Então, ou seja, com o que foi investido no fundo imobiliário e aqui nesse certificado de... O que acontece? Temos basicamente 10% do nosso dinheiro aplicado em um dinheiro da própria gestora, em os fundos da própria gestora. Se houver inadimplência nesse CRI aqui, o que vai acontecer? Vamos tirar, a princípio vai ser dinheiro do próprio cotista que vai ter que pagar essa porra desse investimento. Então isso aqui foi um fato bastante relevante e negativo para a gestão do fundo imobiliário VGHF11, pô. É meio complicado a gente ficar até eu sou cotista desse fundo imobiliário, tenho ele na minha carteira privada há bastante tempo, salvo me engano, é a minha segunda maior posição em fundos imobiliários que tenho. Pô, a gestão fez uma merda bastante doida, né? E um exemplo aqui agora. Se esse fundo imobiliário aqui é o segundo maior fundo imobiliário de papel que a gente tem, né? Primeiro vem o MXRF11, depois vem o VGHF11. Aí depois que vem esse relatório todo lambuzado aqui, cheio de lambança, isso aqui, no meu ponto de vista, isso aqui quer dizer que a gestão não está muito preocupada com o cotista, não. Simplesmente estão visando apenas o interesse deles, pô. Então, eu, vou manter a minha posição em VGHF11, a que eu tenho, só que não vou estar comprando mais. E vamos ver o que o mercado vai responder em relação a essas atitudes dos gestores, né? Mas vamos estar observando esse... Eu ainda acredito no trabalho da gestão, mas só que isso que eles fizeram com nossos cotistas foi bastante errado. Temos basicamente 10% do PL do fundo imobiliário emprestado dentro da própria gestão, que é o CRI, que é 4%, e temos o fundo imobiliário, que também é mais 4% do PL. Então isso aí deixa bastante intrigante, né? E dá uma concentração de 10%. Um exemplo, se o CRI da própria gestora não conseguir pagar a dívida, vai ficar inadimplente. E como que eu vou ter inadimplência comigo mesmo? Exemplo, estou usando eu como exemplo. É um negócio assim meio inaceitável. Então nessa parte eu fico bastante revoltado com a porra da gestora, né? Mas vamos estar acompanhando aí e vamos ver qual vai ser o resultado disso. Eu vou manter a posição que eu tenho nesse fundo imobiliário. Não vou estar comprando mais cotas, tendo em vista que caiu bastante. Não vou estar aumentando posição nesse fundo imobiliário. E vamos ver os próximos episódios desse capítulo. Então, esse é o vídeo de hoje aqui do canal. Você que gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha o nosso vídeo.